Yuri, você, né, que eu vou perguntar depois essa questão de quantos anos você já está no rádio aí, mas vamos puxar lá atrás, vamos puxar lá atrás. Como foi que começou essa questão do Yuri Gomes, o radialista, né? O radialista, aquele cara que fazia o programa policial, aquele cara que era da rádio. Assim, eu me lembro muito de você na Rádio Garaçu, né? Sim. Mas como é que começou essa questão do Yuri Gomes radialista? O início De tudo, vamos lá. Na realidade é o seguinte, eu comecei a trabalhar cedo, 16 anos de idade, eu larguei os estudos e vi a necessidade que eu tinha de trabalhar, né? Sim. De trabalhar, né? Ainda menor, hein? Você precisava garantir, né? Precisava trazer o troco para dentro de casa. Eu trabalhei, fui lanterninha, Cine Gazeta, o cinema que tinha aqui em Parnaíba. Fui jornaleiro também. E nessa questão de jornaleiro, eu gostava muito de ler. Sim. Aquelas notícias nos jornais, impresso, né? Que eu vendia aqui, tinha até uma clientela boa nessa época. Era o jornal Folha do Litoral, jornal Norte do Piauí. Mais ou menos que ano isso aí? Em 1980. 80, né? Muito Isso. tempo. Daí, nessa questão de pegar jornal para ler, às vezes eu me trancava num banheiro, né? Eu até comentei isso em uma outra entrevista, que eu ia para o banheiro com o jornal, mas era para ler, né? Era com outra finalidade. Até aquele sossego, né? Para poder estar lendo o jornal. Para me inspirar ali. Antigamente tinha muito isso mesmo. E eu pegava o jornal e ficava lendo aquilo ali, me trancava no banheiro. Passava horas e horas lendo, como se estivesse apresentando um programa, né? E isso me motivou sabe, a lutar e conquistar esse espaço no Rádio em Parnaíba. Comecei na Rádio Educadora de Parnaíba, a AM, nessa época, convite do saudoso jornalista Bernardo Batista Leão. Comecei na Educadora participando do grande jornal Falado Igaraçu, que era um noticioso que tinha ao meio-dia, e eu tinha uma participação. Eu não tinha um programa, era uma participação. Era só uma participação no programa, né? Aí, depois dessa participação, aí começaram a me dar uma oportunidade né, foi dada a minha oportunidade para apresentar o programa, né, ter um programa na emissora. E esse programa que eu dei início na Educadora era denominado de Retrospectiva Policial. Retrospectiva Policial. Isso o nome. A Educadora foi a primeira aqui na cidade. A primeira estação de né? rádio de Parnaíba e a mais antiga do Piauí. É mesmo? A primeira do estado. A primeira do estado, né? E a segunda mais antiga do Nordeste. Se eu não me engano, a primeira Clube de Pernambuco. Mas Olha hoje não só. existe mais, né? Hoje não existe mais a Você Educadora. sabe. Ficou só a história mesmo, né? Só a história. E era 1210 kHz. Tudo na AM, né? Na AM. Yuri, então quer dizer que o sinal dela, pra você ter uma ideia, chegava até no exterior. E nessa época, que não existia essa coisa de internet e tudo, era cartas. Mandavam cartas do exterior para a Rádio Educadora de Parnaíba. E você, mais ou menos, nessa questão da Rádio Educadora, você tinha quantos anos aí? Você falou 16, né? Isso. Quando você começou, estava vendendo jornal, e aí você lia os jornais, chegava no banheiro e ficava ali recitando aquilo ali como se estivesse apresentando, né? Isso. E aí foi para a Educadora, não é isso? Recebi um convite. Olha, nessa época tinha concurso para locutor. Concurso para locutor? E eu não me submeti a concurso. Eu fui logo convidado a Foi participar. convidado a participar. Não passei por isso, não, por esse teste, não. Não foi necessário eu fazer concurso para poder Yuri, me transformar em radialista. Em radialista, né? Então já foi convidado. E aí quando você pegou o programa, era Retrospectiva Policial. Com a participação é que eu... Mas você assumiu esse jornal. Foi dado um espaço para mim apresentar um programa, né? Retrospectiva Policial. Aí em 82, por aí assim, eu fui trabalhar na Rádio Igaraçu, também AM. Você saiu da Educadora e foi para Igaraçu. Fui trabalhar na Rádio Igaraçu, frequência 550 kHz na época, né? 550 kHz. Isso. E aí foi a efervescência
dos programas policiais aqui nessa região? É verdade. Aí, Porque eu já soube aí, em algumas entrevistas passadas que nós tivemos aqui, que ficou essa questão da Rádio Educadora, né? Aí teve a Igaraçu, e aí cada rádio tinha o seu programa policial, né? Ao meio-dia. E aí tinha muita coisa de política, né, de política no também, passado, né? que interferia, né, nisso aí, No né, rádio. nesse processo, no rádio. Entendi, Né? entendi. E muitas das vezes tinha os debates aqui, né? E às vezes a gente da própria área né, de comunicação, radialista, tinha confronto com outros colegas nessa Sim. área, né? Eu- Por conta de política. Né? Eu ouvi falar Coisa de que a alguns gente não, confrontos coisa que não acontece nos dias de hoje, né? E os tempos são outros. outros. E só não evolui na vida quem não quer, né? Eu, por Entendi. exemplo, eu não faço mais esse tipo de trabalho. Não faço mais esse tipo de jogo para ser ninguém. Esse é um trabalho que eu exerço hoje no rádio, é um trabalho... Sempre foi sério, né? Mas a cada vez mais sério. Cada vez mais sério.